Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano e é um prazer ter aqui você nos assistindo constantemente. Desde já agradeço a sua força por participar do nosso canal e neste vídeo nós iremos fazer nosso comentário sobre a lição de número 3, eleição e predestinação. Obviamente um tema complexo, polêmico, demasiadamente pesado para algumas pessoas e para as pessoas também que já estudam esse tema há muito tempo. É um tema muito abrangente, como você vai ver, apesar de que a lição faz um resumo muito geral, mas quando você realmente pesquisa a fundo, você vai ver que esse tema, eleição e predestinação, é muito vasto, tá bem? Então, nós iremos fazer esse resumo, e como sempre deixo o texto base na nossa reflexão, que se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao versículo 24. Depois você dá uma olhada sobre esse versículo que faz parte da nossa reflexão e do nosso comentário. Pois bem, deixa eu aqui abrir para vocês a questão do PDF, tá certo? Deixa eu mostrar aqui, pronto. Aqui em cima. Então, lição número 3 vai ser feito no dia 19 de abril, eleição e predestinação. Textual. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseveriam na fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 12. Objetivo geral: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Objetivos específicos são esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Pois bem, então temos aqui o primeiro tópico, o seguinte. Bem, a expressão eleição e na Bíblia significa escolha e predestinação tem o sentido de determinar antes. Você pode melhor compreender esses significados a partir da página 34 e 35 do livro texto. Nessa página, nós vamos ver que já há a citação do Sínodo de Dort, que em 1619. Algo muito polêmico que nós iremos passar e explicar brevemente sobre essa questão, que tem a ver com o tema eleição e predestinação. A eleição divina é real e verdadeira porque as escrituras nos ensinam isto. Bem, as condições da eleição. A eleição é ilimitada, existe mais de 80 textos que provam isso. A eleição é condicional. Vida santa irrepreensível. A eleição propicia uma nova vida, basta ver o vocabulário santo no aspecto espiritual, que tem o significado de separado do pecado, e o vocabulário irrepreensível indica sem defeito. Esses termos apontam para a vida do eleito na santificação causada, obviamente, pelo poder do Espírito Santo. A nova vida dos eleitos. É a pessoa do Espírito Santo que é capaz de fazer o eleito de revestir-se do novo homem e abandonar o velho homem. E essa continuada transformação só termina no momento do arrebatamento. Ponto 2. Predestinação para a salvação, predestinação para a santificação, santidade e filiação, que aqui na nossa revista tem o título de Predestinação para Filhos de Adoção. Essa que eu disse que agora é do livro texto, certo? Mas na revista mudou a nomenclatura. Então aqui a predestinação, vem do termo grego proorizo, traduzido como predestinar. É formado pelo vocabulário
Orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Bem, a salvação é uma bênção disponível a todos que cumprem as condições bíblicas de crer em Cristo, conforme as Escrituras. Você pode ver se Marcos 16:16, João 17, versículo 20, Romanos 9, versículo 33, e outros textos. Mas nem todos serão salvos, porque não cumprem as condições absolutamente estabelecidas pelas Escrituras. Bem, no livro texto, nesse tópico 2, existem os equívocos de uma cosmovisão chamada calvinismo, que trabalhou sobre eleição e predestinação. No livro texto é apresentado que cerca de 80% do povo evangélico ele é de maioria arminiana, mas essa pesquisa você tem que entender o seguinte: mesmo por ser 80% das pessoas evangélicas ser arminianas, isso não quer dizer que todas essas pessoas são de fato arminianos. Ou seja, às vezes essas pessoas têm a noção, mas não sabem a estrutura, né, tempo espacial do que foi o arminianismo. Então são colocados nesses dados essas pessoas para aumentar os dados, porque falta-lhes o conhecimento para realmente serem arminianos. E alguns outros são arminianos, mas têm a tendência de ser pelagianos ou semi-pelagianos. Então isso é um problema muito grande, porque infelizmente não se estuda realmente isso a fundo para de fato se ter 80% arminianos hoje em dia. É um pouco até duvidoso esse dado, mas tudo bem. Para colocar todos nesse mesmo rótulo é viável. Enquanto os outros porcentos que são calvinistas, na sua maior parte, todos eles recebem um estudo árduo, mesmo sendo equivocado a visão calvinista sobre a predestinação e eleição. Recebem estudos muito maior do que os arminianos hoje em dia. Basta você constatar. Um outro dado mais importante, ou menos importante, dependendo da sua percepção, é que nesse sentido, os testemunhos de Jeová, por serem seitas, estudam 10 vezes mais do que os arminianos e do que os e do que os calvinistas. Basta você ver o número de publicações, o número de livros, o número de horas que eles passam. Então ultrapassam os nossos estudos em quantidade, mas não em qualidade, tá certo? Então, é uma crítica que eu faço, mas que é uma crítica construtiva, não uma crítica destrutiva sobre esses dados e outros, tá certo? Então, no livro texto, nesse tópico 2, é apresentado alguns equívocos do calvinismo. A predestinação não abrange a condenação eterna de ninguém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A eleição e predestinação não são a mesma coisa. Terceiro ponto desses equívocos que o calvinismo comete é: não existe dupla predestinação. Então eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, é que nós precisamos fazer uma diferença entre doutrina e teologia. A teologia arminiana é a que mais se aproxima das escrituras. E a teologia calvinista é a que mais se distancia-se da escritura no quesito predestinação e eleição. Isso é teologia, que é uma sistematização de ideias, de textos, de explicações do Antigo e Novo Testamento para fazer um conjunto de axiomas e daí ter uma teologia. Isso bem resumidamente. Mas doutrina é diferente. Doutrina é aquilo que realmente nós vemos nas escrituras e que a teologia se apoia nela, na doutrina, mas a doutrina não se apoia na teologia. A doutrina é aquilo que está nas escrituras, conforme a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas, a doutrina de Cristo, tá certo? Então essa é a diferença que algumas pessoas até confundem, tá certo? Mas a teologia é uma sistematização que pode ser positiva ou negativa, e já a doutrina bíblica ela está conectada aos seus escritores, e nós vemos isso nas escrituras. Enfim, temos aqui
O que nós estamos estudando é a doutrina de salvação, que é um dos tópicos sobre essa, essa construção. Existem várias construções sobre a doutrina da salvação. O arminianismo estabeleceu 5 pontos, do mesmo modo o calvinismo. E o ponto que nós estamos estudando em conexão com o arminianismo é esse aqui, ó, o ponto número 2, tá? E o tópico número 3. Alguns não entendem ou não sabem. Então, essa lição número 3 está estudando a eleição condicional na perspectiva arminiana, que é o quê? Que Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Isso resumidamente. E o ponto 3, expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os seres humanos em todas as épocas e lugares. No calvinismo, você vai ver que a eleição não é condicional, né? Então, ela não se baseia no livre-arbítrio humano, porque nega isso baseado em Santo Agostinho, e que realmente essa eleição incondicional não depende de nada do ser humano, nem de fé, tá certo? Mas do decreto eterno de Deus, e por sua vez a expiação ilimitada é limitada no calvinismo porque abrange apenas os eleitos. Então há uma diferença muito grande. Então estamos estudando a visão arminiana sobre eleição condicional e expiação ilimitada, tá certo? Nós temos também a graça irresistível. Os homens podem resistir à graça de Deus, mas não serem salvos. Quinto, decair da graça. Homens salvos podem perder a salvação, caso não perseverem na fé até o fim. Então esses são os 5 pontos. E o primeiro é capacidade humana e liberdade de escolha, que obviamente a citação do livre-arbítrio, mesmo ele sendo atualmente contaminado pelo pecado. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda não livres para aceitar, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Então esses são 5 tópicos, 5 pontos, mas nós estamos estudando, portanto, a eleição condicional e a expiação ilimitada, tá certo? Bem, voltemos aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Na teologia sistemática pentecostal, aproveitando esse ponto, aqui na página 331, tá, sobre soteriologia, a doutrina da salvação, você vai ver aqui que eu estou constantemente dizendo. Esse meu PDF é muito devagar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Capítulo 7. Se você tiver ela impressa, eu não tenho, infelizmente não tenho. Então, em PDF, na página 331, a doutrina da salvação. É justamente o que nós estamos estudando na ótica arminiana, tá certo? Então, deixa eu chegar aqui, só mostrar uma coisa para vocês interessante. Como é complicado e complexo esse tema, tá certo? Deixa eu ver se eu cheguei. Um pecado aqui. Pronto, deu salvação. Aqui, tô chegando. Pronto, aqui, ó. A soteriologia, que é o tema geral, vai estudar o seguinte: é a suma ou conjunto de doutrinas bíblicas da salvação. Há pelo menos umas 20 doutrinas relacionadas à soteriologia, com a nossa gloriosa salvação em Cristo. Nós estamos apenas das 20 que é apresentada e que deve ser estudada. Só estamos vendo algumas aqui, ó, no finalzinho. Ó. A doutrina da predestinação dos salvos, que é o tema da lição 3. A doutrina da eleição divina, que é o tema que nós estamos estudando, obviamente. Mas que tem desculpa, mas que tem outras doutrinas, que é a doutrina da presciência, que não vai ser tratada nessa lição. E também nós vamos passar rapidamente aqui, ó, sobre a doutrina da adoção de filhos, a doutrina da santificação do crente. E assim, são cerca de 20 doutrinas que compõem a soteriologia arminiana. E nós estamos vendo
vendo apenas dois. Portanto, para vocês verem a complexidade desse tema e a dificuldade de absorver, de explicar, de refletir e de resumir essa complexidade que a própria Bíblia e a história nos passa. Então, estou mostrando aqui a vocês os fatos, a realidade deste tema importante, maravilhoso e fundamental, mas por outro lado, ele é muito abrangente. Então nós precisamos ter o máximo de atenção sobre esse tema, tá certo? Então está aí a lista das 20 doutrinas que compõem a doutrina da salvação e nós estamos estudando especificamente apenas duas, que é a predestinação e a eleição divina, que é a número 15 e a número 16, na obra que vocês podem depois consultar, Teologia Pentecostal, certo? Voltemos aqui. Bem, filhos por adoção. Esse ponto quebra as pernas do argumento daqueles que dizem que todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus por adoção só acontece quando aceitamos o sacrifício do Cordeiro de Deus e recebemos o unigênito de Deus em nossa vida. Quem não faz este caminho não é filho de Deus, é filho da criação e de uma criação decaída. Os privilégios da adoção. Quais os privilégios que nós temos na adoção? Bem, somos co-herdeiro de Cristo. Tudo que Cristo herdou, nós herdamos. Nós temos também o privilégio de ter uma vida eterna. Temos uma alma eterna, mas essa vida eterna é uma vida eterna, não no inferno eterno, mas no céu eterno com Deus para todo sempre. Você pode ver isso em Romanos no capítulo 8, versículo 17 e Efésios capítulo 3, versículo de número 6. Indo mais adiante, nós vamos ver aqui o tópico de número 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Bem, a predestinação e salvação. O termo predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Em nenhuma dessas vezes a expressão faz referência a pecadores sendo destinados à condenação eterna. A predestinação e o amor. Foi por amor que fomos eleitos por Deus e predestinados em Cristo. Você pode ver isso em Romanos capítulo 8, versículo 29 e Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Esse foi o resumo e algumas explicações da lição número 3, eleição e predestinação. Nós agora iremos fazer a nossa reflexão, tá certo? Sobre todo esse capítulo, essa lição número 3. Deixa eu voltar aqui para cima. Aqui em cima. Pronto. Pois bem, devemos ter o máximo de cuidado e prudência sobre este tema muito complexo. Efésios, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Existem coisas nas escrituras que são demasiadamente difíceis de entender, mas não impossível. Como já temos dito, a ideia de predestinação é encontrada desde o Antigo Testamento. Gênesis capítulo 20, capítulo 50, versículo 20, capítulo 4, versículo 21, capítulo 7, versículo 13, capítulo 9, versículo 16, capítulo 10, versículo 11, capítulo 14, versículo 4 e 17 do Êxodo. Podemos observar que a doutrina da predestinação pode ser dividida em três: predestinação incondicional, predestinação restrita e predestinação condicional. Bem, essas são o que alguns escritores fazem, mas pelo que eu pesquisei, tanto a restrita quanto a condicional, elas se fundem em um certo sentido, em outro sentido não se fundem. Mas eu escolhi dessa forma para organizar melhor as ideias. A predestinação incondicional. Ela foi estabelecida por João Calvino. Calvino tem suas primeiras informações da predestinação incondicional por meio de Agostinho. Pois Agostinho vai ter a sua natureza espiritual sobre eleição e predestinação
a partir das suas experiências religiosas, que culminou nessa ideia de não acreditar no livre-arbítrio e assim daí criar todos esses tópicos. Calvino define predestinação incondicional como um secreto divino, como um decreto divino com referências aos seres morais, os anjos e os homens. E toda a Europa foi influenciada pela sistematização de Calvino. Já a predestinação restrita é dito que Jacó Armínio cria essa mecânica. Quando Jacó recebeu o pedido dos dirigentes da igreja de Amsterdã para refutar a opinião de um teólogo que havia atacado algumas doutrinas do calvinismo, e é a partir deste ponto que a predestinação restrita nasce. A predestinação restrita vai dizer que se entende predestinação quando ocasionada por parte do livre-arbítrio humano, do que, é, do que ocasionada pela soberana vontade de Deus. Ou seja, na predestinação incondicional, a salvação humana depende da eleição absoluta e total e soberana que depende exclusivamente de Deus. E Jacó passou a fazer objeções ao calvinismo nessa situação. Alguns escritores dizem que Jacó ainda era calvinista. Por sua vez, todo aquele debate teológico começou a chamar os interesses políticos e econômicos. Observação. Observamos que o pensamento de Armínio é o que mais tem proximidade em que se coaduna com o ensino das escrituras. Em 1610, os arminianos produzem um documento de protesto chamado Remonstrância. E neste documento tem 5 artigos, mas não demorou muito e os Estados Gerais holandeses convocaram uma grande assembleia eclesiástica. Então, o que foi esses 5 documentos arminianos? Bem, vou mostrar aqui a vocês o que foi esses 5 documentos arminianos e o que, resumidamente, eles consistiam. Bem, está aqui nesse artigo. Esse artigo aqui, sobre a remonstrância, vai oferecer 5 pontos afirmativos da crença arminiana que vai contradizer o calvinismo. O primeiro ponto é: Deus decretou salvar aqueles que irão crer em Jesus Cristo e perseverar na fé, deixando no pecado os incrédulos para serem condenados. 2. Jesus Cristo morreu por todos os homens, proporcionando redenção se alguém nele crer. 3. O homem está num estado de pecado, incapaz de si mesmo fazer qualquer coisa verdadeiramente boa, mas necessita ser nascido de novo. 4. O homem não pode ser, um homem não pode, sem a graça de Deus, realizar qualquer boa obra ou ação, mas esta graça pode ser resistida. 5. Crentes têm poder para perseverar, mas se eles podem apostatar-se, isso deve ser mais particularmente determinado pelas Escrituras. Então, esse foi, resumidamente, os 5 pontos afirmativos da crença arminiana, que vai ser totalmente contrário ao calvinismo, tá certo? Voltemos aqui na lição. Então, esses foram os artigos que eu expliquei para vocês rapidamente. Mas essa assembleia eclesiástica ficou conhecida como Sínodo de Dort. Reuniram-se de novembro de 1618 a maio de 1619. O objetivo primordial da Assembleia era condenar o arminianismo para, desse modo, conseguir o apoio do resto da Igreja Reformada. Alguns calvinistas de má fé pegam esse fato histórico e condenam o arminianismo, como se o calvinismo fosse a posição mais correta e bíblica. Ao contrário, não. O calvinismo, ele nasce em Agostinho porque Agostinho teve diversas influências espirituais diferentes e que no final desse processo ele pensou em negar e conseguiu negar o livre-arbítrio. Daí o Calvino extrai elementos importantes para a sua sistematização calvinista e gera a Turipe, o calvinismo. Mas nasce em Agostinho e germina e propaga e floresce
em Calvino, e mas não nas escrituras. Por sua vez, o arminianismo nasce das escrituras, consegue atingir a alma e o interior de Armínio e propagar-se pelo resto do mundo, mas teve muitas consequências a respeito disso. Bem, o Sinodo de Dort era focado em mostrar que o arminianismo tinha aberto uma cisão, uma divisão, uma ruptura na reforma efetuada por Calvino, no que diz respeito à doutrina da predestinação. A Assembleia Geral condena o arminianismo e promulga 5 doutrinas contra o arminianismo, que são o calvinismo, né? 5 pontos de calvinismo. E depois deste sínodo, os rigores contra o arminianismo foram aumentando cada vez mais. A predestinação é condicional. A predestinação condicional é vista englobando a igreja como um todo. Portanto, Deus predestinou a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11, versículo 13. Por fim, quem é o autor da eleição? Você vai ver isso em Efésios capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Deixa eu ver aqui. Em 1 Tessalonicenses, quem é o autor da salvação? Capítulo 1, versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então, Deus é o autor da eleição. A eleição é eterna, vamos ver em Efésios, capítulo 1, versículo número 4, parte A. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então a salvação, a eleição é eterna, é antes da fundação do mundo. A eleição é em Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então a eleição é em Cristo. Então, esse foi a nossa reflexão, nossa explicação sobre toda a lição número 3, no que diz respeito à eleição e predestinação. Como nós vimos, ela é muito abrangente e não iremos ultrapassar um limite mais aceitável para a nossa explicação, e que Deus nos permita em outro tempo explicar outros pontos sobre eleição e predestinação. Deixamos, obviamente, muitas coisas que precisaríamos explicar, mas por conta do tempo, achamos necessário apenas essa explicação para melhor compreensão do tema eleição e predestinação. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, mesmo sendo um vídeo introdutório sobre eleição e predestinação, nos ajude a continuar a crescer no canal e a ser um canal de relevância para as pessoas que pesquisam sobre esse tema e outros temas. E muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.